Estamos aqui para mais um encontro, um fato, duas visões. Hoje trazendo de forma extremamente agradável a professora Helena Albuquerque, que vai comentar conosco, bater um papo sobre a gestão nas unidades, gestão no sistema de forma ampla. Nós contamos, como sempre, com a parceira querida, a Márcia Almeida, e que ela é das Ciências, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, e eu, Neide Aquino Nopes, da Faculdade de Educação. Mais um programa, um fato, duas visões. Bem-vinda, Helena. Estamos aqui para te ouvir, hoje trocar ideias, bater um papo. Enfim, o que é gestão, essa situação que falam, o governo, o MEC, a CAPES, o Ministério da Educação. O que significa isso para nós, uma gestão? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço a participação desse bate-papo. É um prazer também estar aqui. Gestão é um termo genérico. Ela, tal como seus sinônimos, gerência, administração, sugere a ideia de decidir, de dirigir. Gerência nasceu no âmbito privado e administração no âmbito público. A palavra gestão, aos poucos, à medida que se tornaram mais críticos os escritos sobre a administração da escola, ela é que começa a ser usada. Anteriormente era mais usada a palavra administração, porque se tinha uma ideia de que a administração escolar seria uma administração aplicada da administração empresarial. À medida que foi passando o tempo, que os estudos foram progredindo e se for percebendo que administrar a escola, uma organização escolar qualquer, quer seja um sistema, um órgão do sistema, foi se percebendo que não estava adequado, que deveria ter uma gestão própria das organizações escolares. Então, eu quero pensar também a palavra começou a ser mais usada. Você que é altamente especializada, inclusive tem um curso de especialização em gestão aqui na nossa universidade, que é professora da Faculdade de Educação, também em relação a esse assunto, comentar um pouco, porque no passado, Márcia, pasme, não era dirigente, era delegada, delegada de ensino. Né? Essa mudança que você está falando, para nós é importante. A educação mudou de delegada para diretora, para dirigente. Fala um pouco para as professoras, para todo mundo começar a entender isso. Isso foi fruto da reorganização. Quando você reorganiza as organizações, sempre você muda os nomes. Eu acredito que a mudança de delegado para dirigente não tem um significado maior do que, além do seguinte, delegado era muito confundido com delegado de polícia. E tudo sofre uma influência, porque a escola não é um ambiente policial. O tratamento da administração escolar tem que ser muito diverso. E daí essa mudança de nomes contribui para uma percepção também diferente, mais adequada da administração escolar, da gestão escolar. Nós costumamos distinguir gestão educacional e gestão escolar. Gestão educacional seria a gestão do sistema e gestão escolar, aquela mais focada na escola. Agora, os princípios e as dificuldades só são maiores ou menores, muda a amplitude, mas são mais ou menos semelhantes. Por exemplo, a gestão educacional cuida das políticas educacionais, que são manifestações da vontade do Estado, tais como as leis. As políticas envolvem o que a gente chama de reformas. Reforma tanto pode ser uma resolução, um ato, quanto uma mudança mais ampla. E o cuidado que se tem que ter com 3 pontos básicos de qualquer reforma, de qualquer política, que seria com a própria proposta, com a implantação dessa proposta e a avaliação da execução da proposta. Voltando um pouco assim para o mais popular, né? O que isso implica para quem não... Porque quando a senhora fala da gestão, da reforma e tal, para quem está habituado ao trabalho de educação, tudo isso faz um certo sentido.
Mas para a mãe que tem o seu filho na escola, assim, o que significa de fato ter uma política educacional? O que significa a implantação de uma reforma? Para quem está lá, assim, sendo aluno e que não tem, muitas vezes, a dimensão de que aquela escola é mais do que o dono da escola, ele, a diretora, os professores e a família, né? Essa escola se insere num campo mais amplo. Então, como é que a gente poderia falar um pouco disso para quem não é afeito ao mistério de ensinar o tempo todo? Veja bem, na realidade, a mãe, o pai, ele vai sentir são os efeitos da reforma. Porque quando a reforma é implantada, ela vai promover mudança. O político é sempre bem intencionado. Só que o que ele propõe pode dar certo ou pode não dar certo. E uma maneira de dar certo, principalmente quando mexe com escolas, é fazer parte da proposta dele, da atuação dele, algo que é básico, a manutenção do diálogo com aqueles que vão sofrer as consequências da reforma. Aliás, esse diálogo tem que ocorrer tanto em nível de proposta. É lógico que se as pessoas não podem participar diretamente, participa através dos seus representantes. Tem que ser dialogado a proposta. Existem formas de participação? Sim, todos têm possibilidade de fazer reuniões mais restritas, reuniões mais amplas, utilizar meios até escritos para um contato, para manter esse diálogo, mas eu acredito que o melhor seriam reuniões. Seria você estar aberto a acolher aquelas pessoas que vão ser influenciadas, que vão sofrer os efeitos da reforma. Isso é uma maneira também de garantir a implantação de um modo harmonioso, de um modo que não choque, que não entre em conflito com as pessoas. Então, Helena, essa questão, se você está reforçando, a questão do diálogo e da participação. E da participação. E isso demanda tempo. Então, Sim. uma mãe, quando não gosta de alguma coisa, ela deve procurar, dialogar e entre procurar, ser acolhida e resolver, tem um tempo aí, Sim. não é isso? Então, esse diálogo também não pode ser também muito rápido, né? Porque, às vezes, os pais, eles não gostam de algumas reformas, muitas vezes porque tem razão, porque eles sentem na pele, o filho é dele, a comunidade é que ele vive, tá certo? Mas como fazer para que compreenda a eficácia? Se a gestão não é para mudar o hoje, não é isso? Toda reforma tem um tempo. Tem. Como que fica isso? Bom, vamos ir direto na escola. Certo. Veja bem, o diretor, ele tem que cultivar esse hábito do diálogo e ele tem espaços organizacionais para isso. Depende de vontade, depende de compromisso com os objetivos educacionais que ele tenha e também depende da formação que ele recebeu. Ele deve chamar os pais, reunir, falar tranquilamente sobre qualquer proposta política, porque, veja bem, o pai não tem o conhecimento do especialista. Então, algo que parece muito bom para o especialista, para ele está pensando como ele vai levar o filho na escola, a expectativa dele é que o filho realmente aprenda. Então, é papel do gestor, isso é uma das dimensões do trabalho de qualquer gestor. Perder esse tempo, que na realidade é ganhar tempo, porque ele está fazendo de fato o seu trabalho da maneira correta, chamar o pai, discutir com os pais, discutir com os educadores da escola, com os funcionários da escola, desenvolver um trabalho participativo, compartilhado, onde entre o entendimento do que se propõe, a forma de realização e no qual ele perceba também as dificuldades para a implantação. Porque por decreto, por lei, você não implanta nada, você implanta pela atitude das pessoas, pelo compromisso das pessoas.
através da ação das Mas pessoas. você acha, Helena, que de alguma maneira, eu dou aula na universidade, você também, andamos na mesma universidade, né? E nesse momento tenho um papel de gestora. Nem mesmo na universidade, às vezes, o aluno, o professor, tem a dimensão das implicações que tem desse nosso cotidiano com as leis do MEC, com as leis do ensino, com o que significa a gestão para além de nós. Você acha que existiria uma maneira de tornar isso mais claro para as pessoas, para os pais lá do infantil que pode entender isso, até os professores universitários? Eu acho que sim. Todos têm potencial. E você vai depender da sua capacidade de explicar certas implicações das leis, porque ninguém é versado em leis, não é obrigado. Mas aqueles que são, têm a obrigação de explicar o porquê das coisas, porque, veja bem, se ele não souber isso, vão se amontoar e avolumar as reclamações, a tristeza das pessoas, e tristeza leva ao descompromisso, e nem na educação infantil, nem em âmbito de universidade, as coisas vão ocorrer. É muito comum as pessoas reclamarem, eles só inventam, porque não sabe o que está sendo inventado. Não é que eu defenda tudo que é inventado, todas as leis. Muitas são assim, tem um pedacinho que é meio inadequado, porque a nossa realidade ficou cada vez mais complexa. Entanto, essa complexidade social provocou uma própria complexidade da escola. Isso reverte em problemas e dificuldades, tanto para o gestor lá na escola, quanto para o gestor do sistema. As pessoas, às vezes, não preveem certas situações. O sistema é? O Quem sistema é o sistema? É o conjunto de órgãos que emitem políticas e controlam as políticas. Sistema, por exemplo, vamos mais perto. Bem assim, Sistema do Estado de São Paulo. Você tem a Secretaria da Educação, você tem as coordenadorias, você tem o Departamento de Recursos Humanos, você tem as divisões regionais. Então, são aqueles órgãos externos à escola, mas que hierarquicamente, estruturalmente, são superiores à escola. E qualquer escola? Ou você diria que você está falando das escolas do governo, ou você está incluindo aí as escolas particulares? Veja bem, as escolas privadas, elas têm, devem atenção tanto às divisões regionais quanto ao Conselho Estadual de Educação. As escolas públicas também têm que respeitar, só vai mudar o grau de controle que tenham. Por exemplo, uma escola privada, ela tem que respeitar os ditames para uma orientação, para uma autorização, para o exercício, tem supervisão de ensino, que é diretamente ligada aos dirigentes regionais, e tem também um controle, as faculdades privadas, por exemplo, elas têm o controle, indo para o ensino superior, do Conselho Estadual de Educação, mais diretamente. Então, na verdade, o controle existe, tanto no público quanto como no privado. No particular ou privado. E aí existe uma ideia que o particular faz o que quer. No sentido de que ele faz o que quer, no sentido assim de que como o aluno paga, tem mais autonomia. E no sistema público, como é gratuito e assistencialista, o pai tem que engolir tudo, porque senão ele de repente não tem nem escola, fecha a escola e ele fica sem escola. Como fica isso para você? Não é bem assim. O sistema privado, ele tem controle, tem acompanhamento, pode haver falhas humanas, porque todos têm uma supervisão de ensino. Então, vai depender das pessoas que exercem. Sempre tudo acontece com base na ação das pessoas. Não existe coisas etéreas e que ficam assim no ar. O sistema público, na realidade, também acontece muita coisa, não é que o pai tem que aceitar tudo, e ele nem deve, por desconhecimento dos pais. Por exemplo, nós temos dentro da Constituição o direito subjetivo ao ensino obrigatório.
E existe um mecanismo jurídico chamado habeas data, que, aliás, desculpe, eu fiz um erro aí, que é o direito de injunção, é o mandado de injunção, habeas data é outra coisa. Tá. É mandado de injunção. O que é que eu fiquei curiosa? Tá? Habeas data, você tem direito de saber qualquer documento oficial, o que tem a seu respeito. Nada pode ser escondido sobre você. Tá? O aluno tem direito a saber tudo que tem sobre ele, você tem, qualquer cidadão brasileiro. O mandado de injunção é para garantir esse direito subjetivo. Eu conheço 2 casos até hoje de pais que entraram com esse mandato para poder reverter a situação do filho. Um de uma mãe de Araraquara, que o filho estava na 3ª série, no que corresponderia à 3ª série das séries iniciais do ensino fundamental, ele ia para a 4ª série e não estava alfabetizado. E ela exigiu que o filho voltasse, não fosse promovido, para ele ser alfabetizado, entrando com esse mandato. E outro é quando na primeira reorganização, semelhante à reorganização, uma das primeiras que teve no Estado, a escola ficaria muito longe da casa das crianças. Aí o próprio promotor da Vara da Infância e da Juventude entrou com mandato para conseguir um ônibus para transportar essas crianças. E veja bem, por esse mandato, se o pai não tem escola pública, ele pode reivindicar ao Estado até uma escola privada para colocar o filho. Nossa, só que eu pergunto, é importante isso que você está falando, porque é de total desconhecimento, não é? Só que os pais não conhecem, os educadores não conhecem. Certo. As nossas leis, elas são ótimas, elas são democráticas, mas, todavia, elas não são conhecidas e não são operacionalizadas, porque às vezes não há interesse em operacionalizá-las, dá muito trabalho. Não, e há muita intimidação. Está dizendo assim, não adianta que não vai dar certo. Existe aí toda uma corrupção, só fazem o que querem, né? Então, o seu alento para nós, está deixando claro, é que vale a pena lutar pelos nossos direitos e interesses. Sim, mas as Tem que pessoas lutar. não lutam porque muitas vezes desconhecem esses direitos. Sim. Então, o aluno da escola pública, ele é tão importante quanto o da escola privada. Ele não é uma coisa qualquer. E tem que ser tratado com todo o respeito, e os pais também. Então, eu ouvi uma vez um comentário, eu queria ver se você concorda com ele, de que, na verdade, na medida em que a classe média, né, tirou seus filhos das escolas públicas e colocou-os em escolas pagas, eles, de alguma forma, eles corroboraram para o desmantelamento da escola pública, porque eles não estavam lá para reivindicar. Ao invés deles irem reivindicar e exigir do Estado uma melhoria, eles optaram por ir pagar uma coisa particularizada. E isso ajudou o desmantelamento da escola pública. Faz sentido isso para você? Eu acredito que foi mais por, assim, ter uma escola mais próxima, talvez, e descontentamento mesmo com a escola pública, mas teve uma época também, e eu acho que isso vai acontecer, que os pais vão retirar da privada e colocar na pública por causa das condições econômicas que hoje existem. As escolas públicas, as escolas privadas, elas saem muito caro para os pais. Mas né? eles têm ali uma relação que é assim, eu pago, eu exijo. Que é totalmente deseducativo e errado, porque a escola privada tem direito de exigir, senão ela deixa... Quando eu era delegada, eu vi muitas escolas privadas que não faziam um bom trabalho, que só pensavam no fator econômico, serem fechadas. Porque, simultaneamente, ela tem que pensar no fator econômico, porque depende da sobrevivência dela, mas tem que fazer um excelente trabalho. Agora, veja bem, isto pode ter acirrado a decadência, o insucesso da escola pública, que, aliás, no meu entender, só se mantém devido aos gestores e professores que ali trabalham, porque as condições de trabalho, os salários, são totalmente inadequados.
E eu acho que os sindicatos, às vezes, conduzem de uma forma errada qualquer reivindicação. Eles têm que reivindicar salário, condições de trabalho, mas não salário pelo salário, mas para poder fazer um excelente trabalho como educador lá na escola. Eles têm um potencial enorme, mas exploram, talvez, também de forma um pouco inadequada. A gestão não é muito adequada nesse sentido, porque o educador tem que lutar simultaneamente por melhores condições de trabalho, salários, e fazer um excelente trabalho, o melhor que ele possa, mesmo dentro dessas condições, até para legitimar a sua cobrança. E parte desse bom trabalho, a senhora não acha que seria mobilizar os pais para a compreensão do sistema e das suas possibilidades reivindicatórias frente ao governo e à gestão? Naturalmente, os pais têm que ser envolvidos, a sociedade tem que ser envolvida. A sociedade tem o direito de ter uma escola pública de qualidade para as suas crianças, para os seus jovens, porque há uma propaganda enorme que todos estão na escola. Ainda a gente tem um rescaldo de crianças e adolescentes fora da escola, mas isso não é mérito nenhum, porque é um direito do cidadão brasileiro. É o direito subjetivo que está lá na Constituição e que agora é dos 4 aos 17 anos. Não é só para as séries iniciais, é dos 4 aos 17. Abrange desde a educação infantil até o ensino médio. Veja bem, mas a qualidade do ensino cada vez está noticiada como sendo pior. Por quê? Porque faltaram mecanismos organizacionais para atender essa clientela nova que entrou, essa demanda maior. E implica dinheiro? Sim, porque sem objetivos educacionais claros, sem vontade política e sem verbas, você não consegue fazer uma boa escola. Então, há que se canalizar, e isso depende dos gestores do sistema, gestores educacionais. O gestor da escola, eu acredito, pelo que eu acompanho, que eles estão fazendo o melhor possível, mas eles têm que dar conta de muita coisa, da dimensão financeira, da participação, do envolvimento das pessoas, de fazer o que é básico, instrumento básico, de modo compartilhado, o projeto pedagógico da escola, que tem uma potencialidade também muito grande. À medida que a escola constrói o seu projeto, de modo participativo, compartilhado, com educadores, com pais, com alunos, com funcionários, ela tem um instrumento nas mãos até para impedir que certas mudanças da política não ocorram. Porque ela tem algo, olha, isso aqui é que é importante para a minha escola. Só que a percepção disso ainda não está muito clara para todos. Então, você está reforçando que a participação dos pais, trazendo a realidade que eles vivem, influenciando um tipo assim de projeto daquela escola, é como se cada escola tivesse um projeto próprio, Sim, onde ele tivesse afinado com a comunidade, bem afinado com a comunidade, para atender essas pessoas que estão no entorno da escola ou que estão na escola. Para isso eu preciso de um perfil de gestor, porque outro ponto que a gente escuta muito é que o gestor está muito mal formado. Quer dizer, um gestor autoritário, um gestor que não ouve a comunidade, né? Que tipo de pista nós podemos dar para esses pais que precisam acreditar que a palavra deles tem sentido, não necessariamente como verdade, mas sentido assim, o que eu quero. Tocou num ponto que é fundamental, que é o do perfil do gestor. Veja bem, o gestor, em primeiro lugar, ele tem que ser bem formado. E o que significa ser bem formado? Ser formado com um projeto pedagógico de curso que tenha uma visão ética, que, aliás, não pode faltar em nenhuma formação, e que trabalhe profundamente as questões teóricas, porque é muito comum se dizer uma coisa é a prática, outra a teoria. Eu, com base em muitos autores, eu digo para você e na minha experiência, você não tem diferença, teoria e prática se vinculam estreitamente. Você faz muito melhor quando você conhece o problema, quando você conhece as coisas. E para conhecer, o conhecimento tem que ser trabalho num bom
ser trabalhado num bom curso de formação. E, quanto aos cursos de formação, nós estamos muito preocupados, porque com a mudança de 2006 das diretrizes curriculares para o curso de pedagogia, nós não temos mais habilitações. Eu também tinha críticas em relação às habilitações, porque segmentava o processo ao final do curso. Nós estamos tendo que terminar, né? Ah, Acho que a gente, na verdade, a gente sempre fala que a hora que, né, a gente está mais aquecida para a conversa, ou seja, porque você agora entrou no... Só completar uma coisinha. Completa. Só É isso que eu completar. falo pra você Então, fazer a assim, formação tem que ser sólida, uma formação Perfeito. teórica sólida. E se ela não o curso de pedagogia não dá conta, que se prolongue por cursos de especializações, cursos de pós-graduação e assim por diante. E, além disso, depois de formado, ele precisa de educação contínua, educação continuada. E não pode ser homogênea, como muitas vezes o Estado faz para todos, porque cada escola é única, ela é diferente. Então, tem que ter formações específicas para cada conjunto de escolas, para cada escola. Aprendi muito hoje sobre gestão, apesar de ser gestora. Então, estou te agradecendo. E foi muito rápido, a gente. gente teria muita coisa ainda. Agradecendo, viu, Helena, a sua presença, socializar esse conhecimento, né? Agradecendo, porque sempre a gente acha que a educação e a saúde estão sempre muito juntas, né? Quer dizer, como a gente vai articular. Eu quero, então, mais uma vez agradecer a presença da professora Helena, aqui trazendo esses ensinamentos, essa conversa, esse diálogo. E para Márcia, sua despedida. Até mais, eu vou agradecer de novo a sua presença e esperar que vocês continuem assistindo a gente com outros convidados. Claro, professora, eu entendi que tem muito ainda para se ver e para se falar e a gente pode convidá-la novamente para mais um Papo de Papo. Então, nesse momento, nós estamos encerrando mais um programa Um Fato, Duas Visões e esperando contar com você na próxima. Estaremos aqui com mais um tema polêmico, atual, espero que de interesse de vocês. Até a próxima.